Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Como muitos de vocês esperavam, meus caros irmãos, eu não podia deixar de falar do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu tentei fazer uma cobertura completa aqui, cheguei a lançar uns 4 vídeos sobre o assunto, das coisas estranhas nas eleições, na forma como foi apurado os votos, da forma como foi feita aquela eleição nos Estados Unidos. E juntando todos esses fatos, mostrei as críticas do presidente Donald Trump e muita gente, principalmente os seus eleitores, concordam com ele. O fato é que, e estranhamente, os meus vídeos foram sinalizados como não adequados para todos os anunciantes, como se eu estivesse espalhando uma fake news, mas eu simplesmente estava falando de um fato acontecido lá. Trump, o tempo todo, está dando declarações e não aceita o resultado. Agora, se isso é certo ou se é errado, infelizmente a gente nem pode mais opinar. Essa é que é a verdade. Não é à toa que você está vendo vários canais que tratavam desse tipo de assunto, eram focados nisso, falando de Nego de Borel, falando de Big Brother, etc. O pessoal está evitando esse assunto. E estão fazendo isso como autopreservação, não é por covardia, é autopreservação mesmo. Porque estão batendo em cima. As redes sociais estão se tornando verdadeiros deuses, meus irmãos. Donas do certo e do errado. Assim como a agenda global dizia que as opiniões contrárias seriam marginalizadas e proibidas. Simples assim. E essa matéria que eu quero ler para vocês é bem curtinha, porque como sempre, quando não é interessante você parar para pensar, elas são feitas bem curtas. E diz o seguinte, ó: Trump é banido do Facebook e do Instagram indefinidamente. Expulsão ocorre um dia após o presidente fazer postagem com teor favorável aos invasores do Congresso dos Estados Unidos. A matéria é de 7/1/2021, é muito recente. O Facebook e o Instagram baniram as contas do presidente Donald Trump indefinidamente, ou pelo menos até o dia da posse de Joe Biden, em 20 de janeiro. Aqui, peraí, vamos fazer uma pausa. O Facebook e o Instagram baniram as contas do presidente Donald Trump indefinidamente, ou pelo menos até a posse do Joe Biden em 20 de janeiro. Aqui me parece que as redes sociais, Facebook e Instagram, deixaram de ser neutras e tomaram seu partido. E não querem que alguma coisa que o Donald Trump possa falar atrapalhe a posse de Joe Biden. Então, eu acredito que qualquer desperto que escuta isso aqui já acenda aquela luz. Não me parece uma atitude neutra. Porque, embora Donald Trump ainda seja o presidente, se ele passa dos limites, existem leis para puni-lo. Se ele falar alguma mentira, o próprio Joe Biden pode processá-lo, tem juiz, tem corte. Você sabe que os Estados Unidos, diferente do Brasil, as coisas realmente funcionam. Agora, quando o Facebook e o Instagram se posicionam dessa maneira, eles mesmos julgaram e eles mesmos aplicaram a sentença. Porque não adianta mais vir com a conversa, mas são empresas particulares, eles fazem o que eles querem. Não, não é assim. A gente sabe que hoje as redes sociais já tomaram o lugar da grande mídia. A grande mídia hoje usa as próprias redes sociais para passar as notícias e atinge e influencia muito mais pessoas do que na TV. Porque é fato que quando se liga à TV, embora eles ainda tenham muitos pontos de audiência, cada ponto vale 1 milhão, pelo menos aqui no Brasil é assim, muitas daquelas pessoas nem sequer estão prestando atenção, nem sequer presentes de frente ao aparelho de televisão elas estão. Quantas dessas TVs estão ligadas em shoppings, em vitrines e etc. Então não é uma audiência real. Aqui é a audiência real. Aqui vocês inclusive estão interagindo. Então não adianta mais comparar a velha mídia com a nova. Os veículos de grande influência estão aqui. E se você corta o acesso de um presidente aos seus próprios eleitores e ao mundo que presta atenção em tudo, nós somos brasileiros, mas estamos prestando atenção em tudo que é tweetado, em tudo que é falado, em tudo que é postado na própria página do presidente. Então eu repito, eu não estou apoiando que se faça invasão ou algo do tipo. Agora, uma coisa eu sei, que a mentalidade do povo americano é diferente da do povo brasileiro. Sempre que eles veem algo que pareça um absurdo, eles vão pra cima mesmo. Eu até me pergunto porque nós brasileiros somos tão passivos. Como muitas pessoas comentaram no nosso último vídeo sobre o Brasil estar quebrado, por exemplo. Parabéns a vocês, inscritos. É como eu digo, vocês sempre percebem pontos que às vezes passam despercebido por mim. Mas é um fato, os inscritos dizendo: o Brasil tá quebrado e tem os políticos mais caros do mundo. E os caras não diminuíram uma só regalia deles. Eu até não comentei isso porque o próprio Cabo Daciolo falou. E expôs que não existe esquerda e direita, deixou claro. Se você não vê o vídeo, eu não vou falar aqui. Veja lá, porque é muito interessante esse vídeo. A gente já começou com o pé direito 2021, embora os assuntos sejam terríveis, até mais graves do que os de 2020. Eu já falei pra vocês em outros vídeos se os rastros químicos, se o flúor que é despejado na nossa água e mais um monte de conservante que tem na maioria dos alimentos não influenciam para esse estado de anestesia que os brasileiros se encontram, porque você vê em outros países coisas menores, né?
Absurdos menores, a galera já parte pra cima. A França também é um belo exemplo disso. E são países de primeiro mundo, onde as pessoas deveriam ser mais mansas, não é? Porque, segundo a própria mídia, eles passam que o quê? Se você não tem educação, você se torna mais agressivo, mais ignorante. Agora, se você tem muita educação, a maioria do povo lá é formada, deveria ser mais manso, dialogar em vez de partir pra ação. Mas não é o que se vê. Então eu pergunto, será que é porque eles são menos afetados do que nós? Ou é porque o brasileiro, de fato, é passivo mesmo? Essa pergunta eu vou deixar para vocês a resposta. Mais uma vez eu deixo claro aqui, eu não estou apoiando que seja invadido nada. Eu prefiro ficar calado, até porque se eu for dar minha opinião aqui, com certeza esse vídeo será banido. Então eu prefiro ficar calado. Agora, uma coisa eu tenho certeza. As redes sociais estão se tornando juízes e deuses. Olha a resposta que o Instagram e Facebook falaram. Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente continue a usar nosso serviço durante esse período são simplesmente grandes demais, afirmou o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, em um comunicado. A expulsão acontece um dia depois, após o presidente fazer postagem com teor favorável à invasão do Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, que acabou com pelo menos 4 mortos, 14 policiais feridos e mais de 50 detenções. Na noite de quarta-feira, Trump já havia sido suspenso também pelo Twitter, por repassar informações falsas sobre as eleições de 2020 e que possam representar um risco de violência. O perfil do presidente foi bloqueado por 12 horas. Bom, meus irmãos, analisando as falas do presidente, eu não vi ele incentivar a violência em momento algum. Mas eles, os donos das redes sociais, acham que sim. Agora tem outra coisa, que aí é importante. Quando a gente falava aqui no Brasil de fake news, alguém, eu não lembro quem, disse que era preocupante criasse esse parâmetro para censurar as coisas, porque poderia ser a volta da censura. E quem estaria apto, essa era a pergunta que se fazia na época, né, quando criaram esse negócio de fake news, quem estaria apto a dizer o que é realmente real e o que não é, porque muitos assuntos são controversos, mas se você der uma boa olhada nas regras aqui do YouTube, assuntos controversos também estão fora das regras. Entende, irmãos? Para não sobrar uma brechinha para você continuar argumentando, assuntos controversos também estão fora das regras da plataforma. Se você olhar nesses sites que hoje são dedicados a desmanchar fake news, por exemplo, que nós falamos aqui do arqueólogo, né, que encontrou ossos de dinossauros com carne ainda, e que isso por si só provava que eles não têm bilhões de anos, milhares de anos, como se fala, o cara realmente foi demitido do seu posto, do seu emprego, por simplesmente querer revisar essa história de evolução, essa história de milhares de anos. Ele disse, não, agora com uma prova dessa, é hora de questionar essa teoria, porque não é uma verdade. A teoria da evolução tem um nome de teoria porque é uma teoria, nunca foi comprovado. Mas os livros tratam isso como a mais pura verdade, você não pode mais questionar, nem fazer uma nova teoria em cima, senão você é tido como fanático religioso e etc, etc. E aí, nós mostramos tudo isso aqui, mostramos que de fato a faculdade não quis renovar o contrato com o cara, mas os sites especializados, não é, em desmontar fake news, como eles se autoclassificam, colocaram que era uma mentira isso aí. Sendo que é um fato, aconteceu tudo isso, mas que trataram como fake news. A mesma coisa fazem hoje com o Bolsonaro, no caso daquele kit, né, que eu não vou nem falar aqui para não causar polêmica, aquele kit que o Bolsonaro tanto denunciou. Tem o livro, o MEC estava distribuindo esses livros, nós mostramos outros que alguns estados também chegaram a distribuir entre crianças, que revoltou os pais, mostrando inclusive um pai querendo casar com a própria filha. Nós lemos um trecho do livro aqui, existe o livro, repito, foi distribuído entre crianças, os pais se revoltaram, recorreram à direção das escolas, foi removido o livro e mesmo assim esses sites, pilantras, ainda tratam como fake news. Então você entende o perigo de dar às redes sociais esse poder de dizer o que é fake e o que não é. Aí um bom tema que sempre é tratado como teoria da conspiração e que a gente fala muito aqui no nosso canal, até temos parado porque a censura é muito grande. Mas quando a gente fala das previsões do Simpson, já chamou a atenção até das pessoas mais céticas pelo mundo. Agora, a maioria ainda prefere brincar, até porque a grande mídia, através inclusive das próprias redes sociais, tem ridicularizado o assunto, tem brincado com o assunto. E sempre que o assunto começa a tomar muita repercussão, lá vai de novo esses sites dizerem que se trata de fake news. Aí eu quero mostrar para vocês uma dessas fake news. Eu quero que você dê uma bela olhada aí nesse vídeo, um trechinho de nada, tá certo? Presta bem atenção no nome que está escrito no short da menina. Olha lá o nome disso aí, ó. Só isso que eu vou mostrar, mais nada. Então quando isso aqui chama a atenção, eles, em vez de correr para tentar explicar de fato, não, eles tentam para ridicularizar a gente
E quando você recorre a uma autoridade para pedir explicação, como o Trump está fazendo, porque ele recorreu às autoridades, os caras olham aquilo ali diante deles e dizem: não, isso aí é absurdo, não tem nada a ver não. Tá, mas qual é a explicação para isso? Não, não tem não. Simplesmente você não tem razão e ponto final. Então quem é que pode aceitar uma resposta dessa? Tem canais hoje, meus irmãos, aqui no YouTube mesmo, se você procurar, usar o meu nome, usar de outros canais, você vai ver que tem pessoas dedicadas a difamar outros. E elas não conseguem ter sucesso, elas não conseguem crescer pelo simples fato que nós não estamos inventando nada aqui. Eu não criei essa notícia, eu simplesmente estou comentando sobre ela. Então, por mais que tentem nos denegrir, nos desmoralizar, assim como também fizeram com o Dr. Enéas, as pessoas vão começar a ouvir o que está sendo dito e raciocinar e ver que é isso mesmo. Então é isso que acontece. Não é que a gente, estão incentivando o povo a pensar isso. Não, o povo já pensa isso. Só que a mídia bloqueava isso, não tratando do assunto. Eles mostravam uma bizarrice, por exemplo, lá no Faustão, no programa de domingo. A Eliana lá no SBT, naquele seu programa podre, gritando aos quatro ventos que menino brinca de boneca sim. E aí aquela plateia que é paga pra estar ali, eles recebem um dinheiro, um pouquinho mais recebe. Inclusive, quanto mais interagir, recebe um pouquinho mais. Então fica um cara ali incentivando as pessoas: bora, aplaudam. Então quando ela gritava, menino brinca de boneca assim, aí aquela salva de palmas, para que a pessoa que está assistindo tenha certeza que aquela opinião dela representa a grande maioria, mas na verdade não representa. Isso era manipulação da mídia. As pessoas que estavam ali, repito, recebem dinheiro, recebem prêmio, recebem algum benefício para ali estar. Todo mundo sabe disso. E as pessoas tinham um aspecto negativo daquilo, mas elas não tinham como se comunicar. Então a pessoa pensava: acho que só eu percebi isso. Já hoje não, a gente interage. Então era natural que esse movimento que hoje se tem, porque eu mesmo já disse, eu não me considero mídia. Eu sou somente mais uma pessoa como vocês que vê os absurdos e vem aqui comentar. Eles, os donos das mídias sociais, eles sabiam que isso ia acontecer. E por isso mesmo criaram tantas regras para censurar esse pensamento livre, para que ele não continue crescendo. Porque se ele continuar crescendo, a implementação de um governo único e mundial não poderá ser implementado. Uma coisa que o governo Trump resgatou nos americanos, isso é fato, ninguém pode negar, é o espírito de nacionalidade que lá tem hoje, que estava sendo perdido em outros governos, como o de Barack Obama. É bom sempre a gente deixar claro que esquerda e direita servem ao sistema, mas a esquerda, ela além de servir ao sistema, ela é satânica, meus irmãos. A direita segue o mesmo caminho, mas de forma mais lenta, eu diria até que de forma mais respeitosa. O Donald Trump mesmo, o Congresso queria dar um aumento lá de $600 para as pessoas vítimas, do Sungamonga, que não estão podendo trabalhar. O auxílio deles lá, o auxílio emergencial. O Congresso queria dar $600. Donald Trump disse: não, vamos dar 2.000. É possível a gente dar $2.000 para as pessoas que precisam. O oposto do que Guedes faz aqui, Porque infelizmente não adianta botar a culpa no Bolsonaro, porque a culpa é de Guedes, é ele que manda. Agora eu quero ver com vocês o restinho da matéria. Preste atenção nesse finalzinho. Como resultado da atual situação violenta sem precedentes em Washington DC, exigimos a remoção de 3 tweets de @DonaldTrump que foram postados hoje por violações repetidas e graves de nossa política de integridade cívica, afirmou o Twitter em conta oficial. A empresa disse ainda que se Trump voltar a violar as regras, incluindo de integridade cívica ou de ameaças de violência, isso vai resultar na suspensão permanente da conta, @RealDonaldTrump. Aí, meu irmão, quem é gado, aqui aceita isso aqui e pronto. Olha, o Donald Trump realmente avacalhou. Mas já quem não é gado, quem raciocina, quem é acostumado a acompanhar conteúdos como esse, vai dizer o seguinte, veio na hora na minha mente. Tá, mas se o Donald Trump realmente fez isso, mostrem os twitters absurdos que eles fizeram. Inclusive essa matéria mesmo deveria colocar aqui, Donald Trump incentivou violência, mandou as pessoas atacarem, agredirem, fazerem dessa forma. Mas você vê que nenhuma, pelo menos todas que eu olhei por aqui, essa matéria mesmo tá no R7, mas eu não vi em nenhum momento o Donald Trump mandar atacar. Até porque se ele realmente tivesse feito isso, olha, vão lá e ataquem, sejam violentos. Se ele tivesse dito isso, com certeza a justiça ia cair em cima dele. Lá nos Estados Unidos as coisas funcionam. É diferente do Brasil. Agora, se não conseguiram fazer isso de forma criminal, aí as deusas e donas da verdade estão fazendo. Você entende, meus irmãos, como isso realmente é perigoso? Então você tem aqui a mídia com o poder de calar, silenciar uma pessoa com esse dom divino e dona da verdade. Então, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ficou muito mais longo do que eu queria,
Mas o assunto é importante, como você viu. Eu gostaria que você comentasse sobre tudo que você ouviu aqui. Não deixa de falar, tá certo? Porque o sistema tá de olho no que vocês falam. E eu tenho certeza que eles ficam cabreiro quando eles veem muitas pessoas despertas. Então eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!